Olá, adoradores! Olá, amigos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir este vídeo. No dia 26 de julho passado, neste ano, eu completei 10 anos servindo aqui na capital, antes Terceira Igreja Batista. E há 10 anos eu ensino algo para todos vocês, que é o seguinte: enquanto líder, eu não respondo a Deus pelo seu chamado. Eu não digo sim, eu não digo não. A maneira com que você responde a tudo aquilo que Deus traz de informação para a sua vida ministerial. Então, se eu não respondo a Deus pelo seu chamado, qual é o papel do líder? Bom, meu papel é instruir acerca da adoração, mas a maneira com que você vai responder a Deus, isso é a sua responsabilidade. Eu não posso responder pela sua adoração. Meu papel enquanto líder é instruir o que significa servir num ministério de adoração. Então, eu procuro fazer isso com a minha maior dedicação possível, com o exemplo, com a minha vida, com o meu caráter, com a minha moral, mas eu não posso também responder por você sobre a maneira com que você recebe cada uma dessas informações e responde a Deus ministerialmente falando. Nem na essência, na adoração em essência, nem no ministério eu posso responder a Deus por você. Mas o meu papel é trazer instrução, é trazer ensino e te ajudar, te conduzir nesse processo. Então, pensando nisto, no meu papel enquanto seu pastor de adoração, eu entendo, e agora há pouco eu acabei uma mentoria com outro pastor, e eu estava ensinando exatamente isso para ele. O nosso papel enquanto líder é defender o ministério, é cuidar do ministério no sentido de termos uma blindagem, e blindar os nossos corações para que não recebamos ataques malignos vindo externamente e nos prejudicando enquanto colegas de ministério. Então, o objetivo desses vídeos que estamos gravando é reciclar para você, com muita clareza, a nossa visão e a nossa missão e os nossos valores e tudo que rege a nossa cultura enquanto ministério. Bem recente agora, nós encerramos uma série de estudos bíblicos no Café com Palavra, que são os nossos fundamentos. E é uma pena que muitos de vocês não tenham acompanhado esta série, porque isso já seria de um grande proveito para a reciclagem da nossa visão e cultura para o próximo ano que está por vir. Então, mas agora, tendo em vista que a gente acabou de encerrar os fundamentos, eu não vou iniciar esses vídeos pelos fundamentos e vou direto ao nosso release ministerial. Hoje nós vamos falar sobre visão e missão e oportunamente eu voltarei aqui para falar com vocês sobre os nossos fundamentos mais um pouco. Mas pensando no release ministerial, no nosso release da adoração, então eu quero relembrar algumas coisas com vocês. Primeiro é que o nosso ministério ele visa combinar e trabalhar para a visão da Igreja Capital. E a visão da Igreja Capital, você sabe, é ser uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viver os propósitos de Deus. E eu grifei aí a palavra inspira, porque o papel da adoração é inspirar uma igreja, levar uma igreja a responder positivamente aos desafios que Deus traz para a sua igreja. A missão da Igreja Capital é conduzir pessoas a uma vida contagiante, centrada em Jesus. E agora eu grifei essa palavra conduzir, porque isso tem tudo a ver com a adoração. Então, a declaração de visão e de missão da Igreja Capital está totalmente, tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos para Deus, inspirar pessoas e conduzir pessoas. Nós poderíamos trabalhar perfeitamente com essas duas declarações e somente com elas, e ainda assim teríamos muito trabalho na adoração, porque inspirar
e conduzir. Isso tem tudo a ver com uma vida de um adorador. Os valores da capital é amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Isso, de novo, é adoração. Você sabe que nos valores e nos nossos fundamentos, nós abrimos os nossos fundamentos pensando sobre o amor como pilar principal da vida de um adorador. Mas nós temos pressupostos da nossa visão em comparação à visão da igreja. Então, como que nós vamos viver aquela visão da igreja capital com a nossa visão? Qual é a nossa parte nessa profecia, nesta palavra declarada no reino espiritual através da igreja batista capital, que eu e você fazemos parte? Então, nós trabalhamos a nossa visão desta forma: adoradores excelentes, totalmente dependentes, que conduzem pessoas à verdadeira adoração. Você vê que algumas das nossas palavras, aqui a gente está sendo a visão da Igreja Capital de uma forma específica no nosso ministério. Adoradores excelentes, totalmente dependentes, que conduzem pessoas à verdadeira adoração. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade de ser, de viver e de levar a outros também a viver a mesma coisa. E eu grifei a palavra excelente, por quê? Porque a excelência engloba tudo. O maior problema dos ministérios de adoração ao redor do mundo é a falta de compromisso dos seus membros, é a falta de comprometimento, é um crescimento que às vezes para, é a falta de maturidade. Então, quando nós trabalhamos e decidimos trabalhar com a palavra excelência, nós estamos dizendo que o nosso alvo, o que nós enxergamos, e foi exatamente a declaração que eu fiz há 10 anos atrás, quando eu lancei a visão da adoração aqui da Igreja Capital, eu coloquei exatamente da forma como eu via. A minha maneira de ver visão é mais do que um alvo a ser conquistado, mais do que um lugar a chegar. Para mim, gente, visão é uma declaração de futuro, ou vamos melhorar ainda mais isso, é uma declaração profética daquilo que nós vamos viver. Então, há 10 anos atrás, eu profetizei isso ao declarar que a nossa visão era adoradores excelentes, totalmente dependentes. Então, é assim que eu te vejo há 10 anos e é assim que eu quero continuar te vendo pelos próximos anos. Um adorador excelente e totalmente dependente de Deus, que conduz outras pessoas à verdadeira adoração. Então, por que nós trabalhamos com a palavra excelência na nossa declaração de visão na adoração? Porque excelência engloba tudo: o compromisso, o comprometimento, o crescimento, você nunca pode parar de crescer, a maturidade, você ser um voluntário maduro, a honra, alguém que honra a sua igreja, seus líderes, honra a Deus, alguém que serve. A excelência engloba o amor, o cuidado e, sobretudo, a mordomia. Tudo aquilo que vem na sua mão, você entrega de uma forma fiel a Deus. A seriedade com o ministério. É tão triste quando a gente percebe voluntários em ministérios que não levam as coisas de Deus de um modo sério. E a humildade. Somente os humildes alcançam excelência. Uma pessoa que não é humilde, o orgulhoso, não consegue chegar à excelência. Então, nós usamos essa palavra porque ela engloba tudo. E a nossa declaração de missão, que é um pressuposto com a missão da Igreja Capital, é exatamente essa: ser um ministério relevante, onde cada integrante deseja encher-se de Deus e, para isso, se esvazie de si mesmo, se regozije plenamente no que recebe e, em amor, reparta a vida plena. Então, a missão, ela está dizendo para nós como nós vivemos semana após semana. Voluntários, ministros, líderes que têm um desejo pelo encher-se de Deus
e sabendo que isso só é possível quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Sabe, eu quero te ajudar neste vídeo, te lembrando de uma coisa que talvez você nunca percebeu. Se eu te perguntasse o que essas duas palavras têm em comum, sacrifício e desperdício, talvez você pense assim, não tem nada a ver uma palavra com a outra, mas elas têm tudo a ver. Desperdício e sacrifício, essas duas palavras, elas falam de entrega, ou do ato de derramar. Agora, veja só, aqui eu tenho uma garrafa com água, e vamos dizer que aqui é tudo aquilo que é mais precioso em mim. Meu tempo, minha saúde, meus recursos, meus pensamentos, minhas convicções, e aonde eu entrego tudo isso, meu tempo, meus valores, meus recursos. E aqui eu tenho na minha mão uma taça que talvez possa significar para você momentos de prazer. Então, eu posso derramar água neste lugar, nesse recipiente, mas eu tenho um outro melhor aqui, ó, que é uma caneca que eu ganhei essa semana, Café com Palavra. É a terceira caneca que eu tenho para o Café com Palavra. E eu também posso derramar meu tempo, meus recursos em um outro lugar. Então, veja só, sacrifício é quando eu pego a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, as minhas convicções, e eu derramo aos pés de Cristo. E eu entrego a Jesus. Então, esse derramar é sacrifício. Mas quando eu pego o meu tempo, os meus recursos, e eu apenas derramo em outros lugares que não aos pés de Jesus, isso é um desperdício. Por exemplo, se você gastar todo o seu tempo apenas para aquilo que te dá prazer, Netflix, seu gosto de música, enfim, qualquer outro lugar, se você investisse todo o seu tempo nessas coisas e nada no ministério que Deus te deu e confiou a você, então isso não é um sacrifício, mas é um desperdício, e você não é um fiel mordomo, consequentemente. Então, a nossa declaração de missão é isso. Nós não desperdiçamos a nossa vida. Vivemos uma vida contagiante, cheia de propósito. E isso é a nossa visão. Esse processo de encher-se de Deus, se esvaziando de si mesmo e sempre regozijando naquilo que recebemos em Deus para depois repartir isso em amor. Um processo diário, um processo semanal. E é assim que nós vamos para a plataforma para inspirar e conduzir pessoas a uma vida plena em Cristo. E caminhando aqui para o nosso final, gente, eu só quero fazer duas comparações aqui. Missão, então, ser um ministério relevante que aponta, né, para um serviço íntegro que realmente funciona, que é eficaz e eficiente, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus Cristo, que é equilibrado e que não promove frustração, duas armas terríveis de Satanás, desequilíbrio e a frustração. Então, nós vivemos uma missão buscando tudo isso. Então, como nós vamos viver integralmente a nossa visão para, de fato, chegar no lugar onde Deus tem para as nossas vidas? Vivemos e, consequentemente, chegamos na visão através da cultura que Deus nos deu a viver aqui, da excelência e da dependência, 100% excelente e dependentes, né? Você vê isso muito claro na nossa declaração de visão. E vivemos e, consequentemente, mantemos a nossa missão através da cultura que Deus também nos deu, chamado Ministério Funcional. Ou seja, aqui vale a sua reflexão no final desse vídeo. Como você está enxergando este ministério e tudo aquilo que Deus tem te dado? Você realmente tem vivido uma vida de excelência para Deus, na dependência de Deus? Se você não vive assim,
Se você não se dedica ao ministério assim, então você já parou e você não está marchando para alcançar a visão que lhe foi ensinada, que foi passada para você, e essa é uma expectativa de Deus sobre a sua vida, chegar na excelência para Ele, na total dependência dEle. E como você avalia se você está mantendo e fazendo a manutenção daquilo que Deus te deu, que é a sua declaração de missão enquanto voluntário da adoração? A pergunta é direta e a resposta é muito simples. Simples. Você vive intencionalmente a nossa cultura ministério funcional? Se você não vive isso, você precisa reciclar isso em você e saber de fato do que nós estamos falando quando nós usamos esta expressão, ministério funcional. Quando o meu ministério, quando que o cumprimento do meu chamado realmente funciona diante de Deus. Fica aí com essa pergunta, com essa reflexão e que Deus te abençoe. Eu, como seu líder, estou sempre à sua disposição para te orientar e para te ensinar, mas não posso responder a Deus por você. Posso e respondo a Deus pelo chamado pessoal que Ele fez comigo e faço o meu melhor para te ensinar e para te ajudar. Então, a qualquer momento, quando você quiser conversar comigo sobre visão e missão, eu estou à sua disposição. Aquele abraço e que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.